E se eu te disser que o cara que dirigiu isso também dirigiu isso aqui? Bom dia, turma! Estão prontos? Estamos! Todos a bordo! Pois é, parece estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu em Jonah Hex. Filme de um personagem da DC feito numa época em que a empresa até conseguia colocar alguns filmes que ou faziam dinheiro ou viravam um clássico cult. E o plano para Jonah Hex era seguir exatamente esse caminho. A Warner estava tão confiante no sucesso do filme que ela chegou até a fazer parceria para lançar brinquedos do filme com bonecos de personagens e outras coisas a mais. Só que o destino de Jonah Hex acabou sendo bem diferente do que o estúdio estava esperando. O filme acabou sendo um grande fracasso financeiro e de crítica e muita gente apontou a escolha do diretor como o principal problema. Mas será que dá para pegar toda a culpa e jogar nas costas de uma pessoa só? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos ver de perto como é que Jonah Hex acabou dando tão errado. Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Eu sei que você tava aí se debatendo de noite sem conseguir dormir só pensando: cara, como é que Jonah Hex acabou sendo um fracasso tão grande? Pois aqui estou eu para deixar sua noite mais tranquila, você finalmente vai poder voltar a dormir bem, porque hoje a gente vai desvendar o que é que aconteceu com Jonah Hex. Se você tava morando em Marte em 2010, chegou nos cinemas Jonah Hex. E ó, se você nunca ouviu falar nesse cara, tudo bem, porque o personagem é uma figura menos conhecida do universo de quadrinhos da DC. Só que um belo dia, talvez empolgados com o sucesso de Constantine, alguém deu a ideia de fazer um filme desse personagem. E para contar a história de um cara que ninguém conhece e que faz parte de um universo cínico, violento, complexo, cheio de corrupção e ambiguidade moral, resolveram montar um filme que não tinha nem 1h30 de duração para um público de 12 anos de idade. Não começamos bem, mas calma que vai piorar. Nesse universo, a gente vê o Josh Brolin interpretando o tal Jonah Hex. Ele é um cara de rosto desfigurado que é um caçador de recompensas no Velho Oeste e que tem um poder especial. Ele pode falar com os mortos. Depois de ter a sua cara marcada e a sua família morta pelo seu antigo comandante, o tal Quentin Turnbull, o cara foi resgatado por uma tribo indígena, quase morreu, foi trazido de volta lá do outro mundo na marra e acabou então ganhando o tal poder. A partir daí, ele passa a caçar o antigo comandante em busca de vingança, mas por azar dele, o cara acaba morrendo num incêndio. Triste e desiludido, o Jonah Hex vaga o Velho Oeste como então um caçador de recompensas, destilando o seu ódio em cima dos outros criminosos. Vou te falar, nem é uma premissa ruim, tá? Tudo que eu contei é uma boa sinopse e daria um bom desenvolvimento nesse filme. Mas não se empolga muito não, tá? Porque tudo isso que eu falei, isso foi contado numa animação de 1 minuto e pouco lá no comecinho do filme. Depois disso tudo aqui ser contado numa animação até bem estilosa, aí sim é que o filme começa e ele tem uma trama bem mais sem graça. Primeiro a gente vê o Jonah Hex chegando cheio de estilo numa cidade, dando um pau nos caras e ainda soltando uma frase de efeito pra humilhar. Five coffins. Sure you don't need 8? A gente também vê um assalto a um trem e o filme começa com uma voltagem bem alta, indicando que vai ter um monte de ação e é até um começo empolgante. Mas aí a gente chega na marca de 14 minutos e essa empolgação começa a ir embora. Parada é que na realidade o ex-comandante do Jonah Hex, ele não estava morto. Ele forjou a própria morte e agora ele tá tentando juntar as esferas do dragão para fazer uma coisa: destruir vários locais dos Estados Unidos, porque na lógica dele, se o governo falhar em proteger os moradores, as pessoas vão se revoltar contra o governo e aí ele finalmente vai... Vai o quê, meu irmão? Pra que cacete você tá se dando esse trabalho todo? Pois é, na realidade não tem nenhum ganho real pra esse cara. Ele foi meio que escrito assim pra que a gente tenha um objetivo palpável, mas não pra ele, e sim pro protagonista. E nesse caso, sim, o vilão cumpre bem o seu papel. Porque assim como Batman e Coringa, Gandalf e Saruman e Piu Piu e Frajola, Jonah Hex e Cal Veludo acaba se tornando uma das maiores rivalidades da cultura pop. E assim que o nosso protagonista descobre que o seu Nêmesis fingiu a própria morte só pra por isso esquecer dele e ele poder
poder voltar sendo procurado pela polícia, só que agora só com uma estrela, o Jonah Hex decide então ir atrás dele pra vingar a sua família. Daí no meio do caminho a gente vai ver o Michael Fassbender, vai ver a Megan Fox, várias cenas de ação e o segundo poder especial do Jonah Hex: virar o corpo mais rápido que o Flash pra poder sair de uma situação perigosa. Quentin Turnbull. E ó, esse filme tinha tudo pra ser aquele filme de herói meio B, sabe? Aquela coisa que não ia ganhar Oscar, mas que podia ser um entretenimento barato. Só que, cara, nem isso deu. Jonah Hex foi muito mal avaliado, ninguém lembra dele, e é claro que ninguém lembra. Porque o maior problema do filme é literalmente a coisa que mais aparece nele: o próprio Jonah Hex. Pra uma história com início, meio e fim, de 1h30, que o público só acompanha um personagem o tempo todo, a audiência precisa sentir que ela foi recompensada em passar aquele tempo todo com esse protagonista. Só que, cara, a única coisa que ele tem é uma motivação bem definida. Ele perdeu a família, ele quer vingança, então tem um objetivo claro que, na cabeça do personagem, é legítimo. É o tipo de objetivo que não vai necessariamente gerar empatia com o público amplo, mas dane-se a empatia. Se esse cara for bom no que ele faz, vai ser divertido torcer para ele de qualquer maneira. Só que o cara, ele também é extremamente ineficiente e a maioria das vezes ele é salvo por uma canetada do roteiro. Ele bate em figurante, beleza, mas quando ele encontra qualquer outro ator que é bem pago, o cara só apanha. E apanhar nem é a pior das coisas. O problema é que ele fica em situações difíceis que ele precisa ser retirado delas a partir da caneta do roteirista. Por exemplo, nessa hora aqui que o Michael Fassbender dá um couro nele e deixa ele lá estatelado no chão. A ordem que esse doidão aqui recebeu do Calveludo foi bem clara: Kill him. E agora a questão que fica é: como que a gente não mata esse personagem pra poder continuar o filme? Bom, esse seria o momento do personagem mostrar que o filme se chama Jonah Hex porque ele é simplesmente sinistro. Só que a solução é essa aqui. You ain't going anywhere, boy. Hex! Meu amigo, com todo respeito, tava tudo certo ali pra você ser promovido na gangue. Ah, mas André, você tá sendo muito crítico com o filme. É que é o seguinte, essa não é a única situação que isso acontece, cara. Quando o Jonah Hex tá quase morrendo lá andando a cavalo, ele consegue fazer algo com alguma habilidade dele pra se recuperar? Não, ele é achado no meio do nada pros indígenas curarem ele. Quando ele tá perdendo a batalha final lá pro Calveludo, ele consegue algum truque inteligente pra virar o jogo? Não, a Megan Fox tava tentando pegar o machado, não alcança, e ele cai exatamente onde o Jonah Hex estava. Pra mim, isso aqui é o roteiro me dizendo que eles querem colocar o personagem numa situação de perigo, só que eles não sabem como tirar ele de lá através das ações do personagem e acabam tendo que fazer isso através de uma canetada. E isso, é claro, reduz todo o impacto que o personagem tem nessa história, porque no final das contas ele não teve mérito em sair dessas situações. E se ele não tem mérito nas ações, ele acaba virando igual aquele seu amigo que não fez nada no trabalho em grupo da sua escola. Ele se torna completamente esquecível. No máximo você lembra do teu amigo com raiva. Só que lembrar do protagonista e suposto mocinho do filme com raiva também não é um bom sinal. Bom, mas se esse cara tinha pouco mérito nas ações, pelo menos ele tinha uma habilidade que era bem interessante e que dava gosto de acompanhar. Porque, pô, a habilidade dele é maneira. Falar com os mortos é uma parada que abre diversas possibilidades em como tratar esse personagem aqui na história. Mas ela não é tratada de uma maneira digna, com um mínimo de complexidade. Porque olha só, sempre que eu penso em personagens com poderes, os mais cativantes são sempre aqueles que têm uma habilidade, mas que essa habilidade também causa uma certa dor no personagem. O poder do Wolverine é legal, mas viver mais que todo mundo que você ama talvez não seja. Ser o homem mais poderoso do mundo é incrível, mas ser tão acima dos outros que isso chega a te causar tédio e crise existencial não parece tão maneiro assim. Ter um personagem com poder é legal, mas ele é muito mais legal se essa habilidade também for, em certa medida, um fardo pra ele. Então, o que é que a gente podia esperar do poder de conversar com os mortos? Talvez uma culpa moral do Jonah Hex por trazer as pessoas de volta só pra conseguir o que ele quer? Quem sabe receber o estigma de aberração por parte da sociedade? De repente, ele até se expor a perigos com problemas espirituais, maldições, entidades mal intencionadas por estar mexendo com algo do outro mundo? Nada disso. É só ir lá e falar com o defunto e acabou. Meu querido Jonah Hex pode falar com
todo mundo que tá morto receber todas as informações pra poder fazer o plot andar e fica por isso mesmo. E aí você junta um personagem que não oferece nada pra você lembrar dele, uma história que o vilão só quer causar o caos sem nenhum ganho palpável, e um filme que tenta a todo momento usar tons maduros, violência e uma ambientação dura e difícil, só que faz isso com todo o polimento pra jovens de 12 anos, o resultado é esse aí. Péssimas avaliações e um dos maiores flops financeiros de 2010, transformando 47 milhões de orçamento em apenas 10 milhões. Então assim, cara, eu acho esse filme aqui bem ruim e em termos de história ele foi muito, mas muito mal. Agora, sabe quem detestou esse filme mais do que eu? O próprio Josh Brolin, a grande estrela desse filme aqui. Ao longo dos anos o cara cagou várias vezes na cabeça do Jonah Hex, falou que era um filme horroroso, e aí quando eu fui pesquisar pra ver o que é que tinha dado tão errado, algumas coisas começaram a fazer sentido. Lá em 2007, a Warner, que já tinha tido sucesso com Constantine e V de Vingança, tava lá se sentindo cada vez mais confortável em adaptar pro cinema materiais de HQs menos conhecidas. Foi aí que eles decidiram pegar Jonah Hex e fazer um filme com o Mark Neville e o Brian Taylor no roteiro e na direção. Esses dois não tinham lá um currículo muito extenso, mas eles tinham encontrado um certo sucesso com os filmes Adrenalina 1 e 2. E bem, como o Jonah Hex não era algo tão grande assim, o estúdio estava disposto a dar uma chance para eles. Eles até chegaram a escrever o roteiro, só que pouco tempo depois eles saíram do projeto por divergências criativas. Nesse meio tempo, quem chegou foi o Josh Brolin, que estava empolgado para fazer esse filme e se envolveu ativamente com tudo que acontecia na produção, inclusive trazendo outros atores pro elenco. I mean, I brought in a lot of really good people. I brought in Malkovich, I brought in Megan, I brought in Fassbender. Tendo tanto poder nesse projeto, o ator chegou a conversar com a Warner sobre como abordar o tom do filme. O que ele queria era fazer algo parecido com o clássico filme do Clint Eastwood, O Estranho Sem Nome, mas adaptado para a ambientação dos quadrinhos. Só que enquanto isso estava rolando, eles estavam ainda lá sem diretor, e aí os produtores chegaram pro Josh Brolin e falaram assim: meu irmão, é o seguinte, você precisa parar de pensar em como você vai abordar o tom do filme, o que você precisa é arrumar um diretor nas próximas 2 semanas, senão isso aqui já era. Dá teus pulos aí, senão a vaca vai deitar, falou? Segundo o próprio Josh Brolin, eles estavam pressionados pelo tempo e eles estavam prestes a abandonar o filme quando o Jimmy Hayward apareceu. Como o Jimmy era um cara completamente obcecado por Jonah Hex e estava entusiasmado com a chance, o Josh Brolin decidiu então dar uma oportunidade pro cara. O único problema é que o Jimmy Hayward só tinha dirigido um filme na vida. Tome, tira ele daí! Tira! Inclusive o próprio Josh Brolin, que chegou a dizer que essa ideia dele ou ia ser uma cartada de gênio ou ia ser uma grande cagada. Bom, o tempo mostrou que talvez essa não tenha sido a melhor das ideias, mas tem uma coisa curiosa aqui, que eu só vou falar depois de você ter deixado aquele like gostoso e você ter clicado no botãozinho de se inscrever aqui no canal. Bom, agora que você já deixou o like e já se inscreveu, deixa eu te perguntar, você aí, você lembra de ter ido no cinema assistir Jonah Hex? Não! Como Jonah Hex estreou muito mal lá nos Estados Unidos, a própria produtora decidiu que não ia mais fazer o lançamento internacional como eles tinham planejado. Rolou um baita momento de desespero e aí, para evitar um prejuízo ainda maior, o lançamento fora dos Estados Unidos foi praticamente inexistente. E aí, com todo esse caô rolando, o ator principal e meio que produtor desse filme não aliviou nada pro diretor, tá? O Josh Brolin chegou a dizer que Jonah Hex era um filme péssimo, que nunca ia parar de falar mal dele e que boa parte do problema era ele, o próprio Josh Brolin, mas não por uma atuação ruim, e sim porque foi ele quem escolheu o diretor, que, segundo ele, simplesmente não tinha a experiência necessária pra estar lá. Mas calma aí, será que dá pra jogar tudo nas costas do diretor, cara? Essa produção aqui ter dado tão errado foi mesmo só culpa de uma pessoa? Claro que não, né, cara? Esse filme passou por outros 2 problemas. O primeiro foi um marketing inexistente. Você aí consegue imaginar um trailer do herói mais conhecido possível, que já carrega um nome e uma fanbase grande, aparecendo somente 60 dias antes dele chegar no cinema? Então imagina você, um trailer saindo assim, de surpresa, do mais absoluto nada, pra falar de Jonah Hex. O primeiro trailer desse filme só apareceu 2 meses antes do lançamento dele lá nos Estados Unidos. E pior, ainda lá no ano de 2010, quando a internet nem era o melhor jeito de fazer propaganda de filme. E claro, como isso ainda não era ruim o bastante, a gente também precisa falar deles. Os caras que sabem de tudo, menos de fazer filme. Os grandes executivos de estúdio e os seus amigos acionistas. Quando esse filme aqui passou por testes com o público, teve uma galera lá da Warner que não gostou do que viu.
E aí a ordem foi mandar refilmar uma cacetada de coisas. A equipe de produção teve que correr contra o tempo, e depois que eles entregaram tudo de volta, a Warner ainda foi lá e editou do jeito que eles achavam que o público queria ver Jonah Hex. A ideia dos caras era fazer a coisa mais acessível possível, só que, nas palavras do Josh Brolin, essa tentativa de adivinhar exatamente o que o público quer ver, ao invés de confiar na visão artística de quem estava fazendo o filme, acabou deixando a história no extremo oposto, do jeito menos acessível possível. Ou seja, fizeram tudo errado do começo ao fim, mas pelo menos esse filme aqui teve uma história legal no final dele, tá? Porque anos depois, talvez com menos tristeza no coração, o Josh Brolin se retratou de algumas palavras dele e disse que, na verdade, a culpa não foi exatamente só do diretor. Yeah, man. I don't know what happened. I don't think it was Jimmy Hayward's fault, you know? He was a big Jonah Hex fan. He directed a pretty good movie, and then the studio took it and made it a much worse movie. I've seen that happen a couple of times. Bom, a grande questão que isso tudo deixa é: será que se tivessem abraçado a pegada mais sombria e violenta dos quadrinhos, isso aqui teria dado certo? Será que tem um mundo onde o filme do Jonah Hex que foi pro cinema não teve interferência do estúdio e acabou virando um clássico dos anos 2000 como o Sin City? Ou será que em todo o universo, a única reação possível pra quando alguém menciona esse filme é: quem diabos é Jonah Hex, cara? Bom, pelo menos essa foi a reação da minha esposa quando eu falei pra ela que a gente ia ver esse filme aqui pra eu poder fazer vídeo pro canal. Coitada dessa mulher, cara, ela passa por cada coisa. Agora, sabe um filme que se passava numa mistura de veroeste com ficção científica e que acabou abraçando o lado mais sombrio do quadrinho e mesmo assim foi um grande fracasso? O filme do padre que eu falei nesse vídeo aqui. É isso, meu povo, caso Jonah Hex encerrado aqui no Conversando. Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!